Olá pessoal, professora Shirley Pontes, gravando mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a guia revisão e a gente vai vou começar aqui falando sobre esse botão aqui, ortografia e gramática. Então esse botão aqui, ó, ortografia e gramática, ele vai fazer a correção, né, da ortografia e gramática do teu texto. Aqui no meu texto, todas as palavras que ele não reconhece no dicionário, né, ele abre essa opção aqui, ó, e pede para que eu, né, ignore uma vez, ignore tudo ou adicionar a palavra, né, uma dessas opções de palavra que ele me dá aqui. Ele faz isso porque o dicionário, né, do texto está em português, né, e algumas palavras ele não reconhece. Se eu fizesse clicar nessa opção aqui, ó, ignorar tudo, todas as vezes que ele encontrar essa palavra toy, ele vai ignorar, ou seja, ele não vai verificar com o botão ortografia, né, e gramática. Mesma coisa, o story ele não reconhece, né, dá algumas opções aqui. Se eu não quiser fazer a correção, eu peço para ignorar tudo e assim ele vai pulando de palavra em palavra, ok? Temos aqui também esse botão aqui, ó, dicionário de sinônimo. Eu vou lá para o início e eu vou selecionar essa palavra aqui, ó, honrado. Vou selecionar e vou vir aqui, ó, para o dicionário de sinônimos. Aqui no dicionário de sinônimos, tá vendo aqui, ó, ele vai me abrir essa caixa aqui com várias opções de sinônimos, né? Referente à palavra aqui que eu selecionei. Então a palavra ela se repete aqui e ele me dá algumas opções, né? De honrado, eu posso colocar correto, digno, honesto, né? Incorruptível e assim vai. Então esse dicionário de sinônimo, ele procura sinônimo relacionado à palavra que você selecionou. Vou fechar aqui. Eu tenho um botão aqui também, ó, contagem de palavras. Quando eu clico aqui, ó, ele vai me abrir essa caixinha aqui, ó, e vai me colocar quantidade de página, né, vai colocar a estatística do documento e vai colocar a quantidade de página que eu tenho no meu documento. Então eu tenho 5 páginas. Quantidade de palavras que eu tenho no documento, né, aqui resultado 1913 e caracteres sem espaço. Então a quantidade de caracteres. Caracteres são as letras, símbolos, o número que você encontra no teu teclado. Então tudo isso aí, né, recebe o nome de caracteres. Embaixo eu tenho caracteres com espaço. Então além dos caracteres, ele conta também os espaços que a gente dá entre as palavras, ok? Aqui a quantidade de parágrafo e a quantidade de linhas que eu tenho no meu documento. Aqui em traduzir, que é outro comando, né? É outro botão que a gente utiliza, né? Pelo menos eu às vezes utilizo com frequência. Ele faz a tradução do idioma, né? De português para o idioma que você selecionar. Então eu vou dar um clique aqui e vou traduzir. Eu sempre traduzo do português para o inglês. Então eu vou dar um clique aqui, ó, e ele diz assim: para traduzir o seu documento, o texto será enviado pela internet em um formato protegido pela Microsoft. Ou seja, ele vai abrir esse texto, ó, vou dar um sim, ele vai abrir esse texto, né, dentro do navegador, meu navegador padrão, e vai traduzir o texto para mim. Então, ó, aparece aqui, ó, o texto todo traduzido. Então aquele texto lá que estava no Word, ele coloca aqui no navegador traduzido. Então eu venho aqui, fecho, né, e vou para o outro botão que é o idiomas. Então esse botão aqui, ó, definir idioma de revisão, quando eu estava falando aqui do ortografia e gramática, eu falei para vocês que algumas palavras ele não reconhecia porque estava no idioma diferente do português. Então é aqui que a gente modifica. Então se você tem um texto todo em inglês e quer corrigir
a ortografia e gramática desse texto no inglês, né, no francês, no espanhol, você procura o idioma aqui, ok? E você dá ok. E quando você for corrigir a ortografia e a gramática, ele vai corrigir de acordo com o idioma. Eu vou deixar aqui português mesmo, né? Não vou alterar, foi só para vocês verem o efeito, e eu vou cancelar aqui. Então, pessoal, encerrando aqui a nossa videoaula, até a próxima. Tchau, tchau.